A paz de Yahshua, meus irmãos. Peço aos irmãos que prestem extrema atenção ao tema de hoje. Qual deve ser seu maior amor e como tratar as pessoas à sua volta? Meus irmãos, já vimos muitos testemunhos de alguns irmãos contando o quanto os antequeridos são importantes na vida. E muitas vezes os parentes não querem saber de nada das coisas de Yah. Então muitos de vocês ficam entristecidos por ver algum familiar rejeitando ouvir ou sem querer aceitar. Primeiramente, evangelho se leva pela sua conduta. Se observam sua conduta e lhe trata mal, então deixa que vivam como queiram. Yah, que é amor verdadeiro. Ele não quer que levemos ninguém até ele à força, irmãos. Então, ponham uma coisa em vossas mentes. Se seu parente, seja ela mãe, pai, filho, filha, cônjuge, vizinho, ou seja lá quem for, se não quer viver para Yah, nem ouvir sobre, deixe-o viver da maneira que querem. Trate bem, mas tire seu coração da pessoa. Escute bem, problema de quem não quer. Yahshua nunca mandou você ir buscar ninguém à força. Se alguém não quer segui-lo, nem obedecer a Yah, maravilha. Quando chegar diante do trono, no tribunal celestial, que as lágrimas estiverem rolando do rosto e se arrependendo de tanta oportunidade jogada fora, aí essa pessoa toma jeito. O problema é que poderá ser tarde demais. Mas fazer o quê, né, irmãos? Agora parem de carregar as pessoas nas costas, feito mochilas, que nossa responsabilidade é com quem tem sede, com quem quer mudar de vida e que queira realmente obedecer ao Pai. O Pai não quer amor fingido. Se a pessoa estiver dura de coração e você já tenha tentado falar várias vezes, então deixe quieto. Ore e perdoe. Peça para Yah perdoar e ter compaixão desta pessoa. Aqui não devemos ficar nos lamentando porque fulano ou ciclano não quer a vida eterna. Cada um dos chamados tem sua livre escolha se viver segundo suas concupiscências da carne ou seguir o Messias. O escolhido não tem escolha, mas o chamado tem. Quando uma pessoa não quer o amor do Pai, então essa pessoa está por conta própria. O Pai é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele ainda permite que caia chuva, assim como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 45, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Até nisso Yah é maravilhoso. Mesmo as pessoas não querendo, Ele ainda assim as deixa vivas, livres para escolher seus próprios caminhos e colher nessa era o que plantarem. Mas lembrando, se rejeita a um dos pequeninos de Yahshua, então rejeita ao próprio Yahshua. E rejeitando a Yahshua, rejeita também ao Pai Yah. Ouça primeiro, Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E agora ouça, Lucas, capítulo 10, versículos 16. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Está claro e não tem meio termo. Querem ouvir mais algumas? Então vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 10, versículos do 37 ao 39. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma o seu madeiro e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E agora ouça, Mateus, capítulo 12, versículos do 47 ao 50. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Yahshua respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tem mais, prestem atenção. Mateus, capítulo 26, versículo 24.
Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira que dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Vale lembrar que se somos noiva de Yahshua e não andamos como ele andou, então isso é traição, verdade? Irmãos, acreditem. E me refiro àqueles que já têm o conhecimento da verdade, que já sabem se Yahweh e Yahshua, que já sabem que devem andar conforme o Mestre ensinou, mas ainda assim rejeita e vive suas próprias escolhas, este sim está traindo o Messias. Quanto às ovelhinhas perdidas que não sabem, essas não há problema, elas vão chegar a conhecê-lo no tempo devido. Vamos ouvir mais passagens para refrescar vossas memórias e ver se desapega o coração de vocês das pessoas e se finalmente vocês colocam seus corações no Pai Celestial. Lucas, capítulo 9, versículos 59 ao 60. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, mestre, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Yahshua lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Yahweh. Sem falar no jovem rico, né, irmãos? Que fazia tudo o que está escrito na lei. Mas quando Yahshua disse, vende tudo que tens e dê aos pobres, aí volte aqui e me siga, o jovem rico foi embora triste porque o coração dele estava no dinheiro. Ou então Abraão, quando Yahweh pediu a Isaque em holocausto, mas impediu o sacrifício de última hora, para fazer Abraão perceber que estava amando mais ao filho do que a Yahweh. Irmãos, para aqueles que até agora não entenderam, vou lhes explicar mais nítido ainda. Não estamos dizendo para vocês não amar as pessoas. Não é isso que estamos falando. Tem que amar sim. O que estamos dizendo é que acima de tudo e de todos é Yahweh. E logo após ele vem Yahshua. E depois seu cônjuge, e por aí vai. Nada acima do Pai. E se vocês disserem, mas eu der prioridade à obra de Yahweh em minha vida, e viver somente obedecendo ao Pai, então fulano e ciclano não vão gostar e vão sentir raiva de mim? Eu vos digo, problema deles que vão sentir raiva. Obedecer ao Pai não é abandonar ninguém. Muito pelo contrário. Quando você dedica a sua vida a obedecer ao Pai acima de tudo e todos, aí é que você está demonstrando amor pelas pessoas à sua volta, mesmo que elas não vejam. Vale lembrar também este versículo, de Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Yahweh do que aos homens. Quando você morrer ou for levado aos céus vivo, você não vai prestar conta da sua alma para sua mãe, nem para seu pai, nem para fulano ou ciclana. Você vai prestar contas para o autor da criação, Yahweh. Ninguém mais será julgado em seu lugar. Não haverá desculpas. Então, irmãos, trate a todos com respeito e amor. Seja prudente e vigilante. Não tenha nada a ver com quem pratica a injustiça ou serve às trevas. Não vá condenar ninguém, pois ainda há tempo de mudança de vida para muitos que quiserem. Só tirem o coração, ou seja, parem de dizer, meu filho é meu mundo, não vivo sem ele. Meus pais são tudo para mim. Amar pode sim, mas prioridade e tudo para você deve ser Yahweh. Agora vá orar, após o final deste vídeo, e peça forças a Yahweh para praticar, para ser exemplo para as ovelhas perdidas, para levar um bom testemunho, e que através da sua boa conduta as pessoas vejam Yahshua através das suas ações, e quem não quiser, deixe livre. A família da fé é a prioridade abaixo do Pai Celestial e do Messias. Então, cuide dos fracos na fé, ajude os irmãos sem esperar nada em troca, faça o bem para os que estão na ignorância, e não queira aplausos, mas diga que agradeçam a Yahweh e a Yahshua, e façam bem para os que estão servindo a Yahweh, no ministério que receberam da parte dele. Vigiem vossas mentes para não ficarem em um loop de pensamentos, pois muitos ficam presos nos próprios pensamentos e não conseguem dar um passo em direção a Yahshua. Então, o seu foco não deve ser as tempestades e problemas dessa vida, não. Seu foco tem que ser Yahshua, porque quando você entender e viver isso, ele te fará andar sobre as águas. E para encerrar, lembre-se que dificuldade nós teremos, mas o poder de Yahweh se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, na sua fraqueza, corra para Ele. Que Yahweh te dê forças e Yahshua te sustente a cada momento. Que um dia possamos ver você diante do trono, sendo chamado de filho e filha amada de Yahweh.